O Senhor Deus tomou o homem que ele criara e o pôs no jardim do Éden para lavrar este jardim e o guardar. A primeira profissão, jardineiro. E nós lemos que o Senhor tomou aquele homem criado à sua imagem e semelhança, com perfeição moral e poderes fantásticos, e ele colocou este homem em um lugar maravilhoso. Pense sobre aquele mundo original criado por Deus, belo, perfeito, em simetria, em balanço, em beleza, em coisas gloriosas. E ali dentro deste mundo perfeito criado por Deus, Deus separou uma parte chamado Éden, um lugar belo, um lugar que confluía todo o poder da criação. E naquele lugar chamado Éden, dentro dele, ele separou um lugar e plantou um jardim belíssimo. No mundo belo e poderoso, em um lugar muito belo, dentro desse lugar, ele criou uma beleza incomparável, um jardim. Ali naquele jardim ele colocou um homem perfeito que ele havia criado. E em seguida nós lemos que ele foi dado, logo ao nascer, logo ao vir a sua existência, consciente, capaz, em relacionamento com seu Deus, tendo sido colocado para cuidar daquele jardim, logo na sequência ele foi dado um comando por Deus. Veja você, o único comando, versículo 16 e 17, e ordenou o Senhor Deus uma ordem ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que exatamente nós perguntamos foi esta fruta do conhecimento do bem e do mal? Espero que você esteja acompanhando essa narrativa, ela é muito importante. Ela está na raiz de toda a nossa existência aqui nesta noite. O que exatamente, meus amigos, foi esta fruta do conhecimento do bem e do mal? Bem, deixe-me dizer logo de início, não era uma maçã. Essa é uma ideia em voga, não é originária da mitologia grega. Essa fruta do conhecimento do bem e do mal era o símbolo de um mundo, de uma existência alternativa, onde valores, onde experiências contrárias aos santos padrões perfeitos de Deus poderiam ser explorados e experimentados pelo ser humano. Esse é o significado desta desse comando. Deus havia, assim por dizer, comprimido todos os 10 mandamentos, a sua lei moral perfeita, com todas as suas exigências, em um simples e único dever, em um comando: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. O que significa dizer isso? Adão, Eva, não busque experimentar o que seria a vida sem Deus. Nossos primeiros pais tiveram uma liberdade intelectual maravilhosa, eles não eram como nós somos. Eles tinham também toda a felicidade possível repousando sobre um único requisito de obediência: obedeçam-me, confiem em mim, em nunca tomar deste fruto. Era um teste, não é? Era um teste, é claro que era um teste. Por quê? Porque eles tinham a capacidade de escolha, a capacidade de escolher entre uma coisa e outra. O arbítrio do homem, na origem, era livre, dado por Deus. Ele tinha a capacidade de escolher. Era um teste porque ele possuía a capacidade de atravessar este teste. Ele tinha a capacidade de aceitar, obedecer ou rejeitar. E assim eles deveriam escolher livremente, por sua vontade, por seu intelecto, amar, servir e submeter-se a Deus. Deus não criou robôs. Deus não criou pessoas previamente programadas. Ele criou um ser humano à sua imagem e semelhança, e lá antes da queda, antes daquela linha do pecado, ele tinha esse arbítrio poderoso e livre para escolher por sua volição amar a Deus, obedecer ao seu comando. Esse mundo que nós vivemos, um mundo sem Deus, assim por dizer, não existia ainda, queridos amigos. Mas no instante em que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, esse mundo surgiria para eles e para nós. Um mundo onde o oposto e a negação de todas as coisas preciosas estariam disponíveis. Um novo mundo, um mundo, isto é, de antivalores morais. Esse mundo seria, em certo sentido, veja você, criado pelo próprio homem. Bem, esse teste que Deus colocou diante de Adão não estaria ali para sempre. Certamente Deus não colocaria um teste para sempre diante de Adão e Eva.
Aquele teste foi colocado diante do homem criado à imagem e semelhança de Deus por um período. Nós não sabemos por quanto tempo aquela árvore, aquele comando estaria ali, certamente por um tempo perfeito. E uma vez que cumprido o teste, passado o teste, a eternidade com Deus, a eternidade com seu Criador. Mas quanto tempo eles passaram no paraíso? Nós perguntamos, bem, nós não sabemos. Alguns comentaristas dizem 1 dia apenas antes de morrerem. É difícil afirmar, não é? Talvez 3 dias, o primeiro sendo criado, o segundo descanso do sabá e o terceiro esta narrativa, mas menos de uma semana. Quão pouco tempo na presença de Deus, quão pouco tempo no jardim do Éden. Queridos amigos, antes da queda, Gênesis 3 descreve um jardim de belezas fantásticas. Um jardim de belezas indescritíveis, um ambiente cheio, veja, de pureza, um ambiente cheio de perfeição, de felicidade, um ambiente de poder moral e, acima de tudo, era um ambiente de comunhão íntima, direta com o Criador. Esse era o ambiente do Jardim do Éden. O primeiro casal, meus queridos amigos, eles tinham uma harmonia perfeita, não havia rixa entre eles, não havia suspeita, não havia desconfiança, nenhuma discórdia. Eles experimentavam toda a sensação pura e prazerosa conhecida ao ser humano ali naquele lugar criado por Deus. E eles habitavam em um lugar perfeito e eles tinham também um corpo perfeito. Não é maravilhoso? O seu paraíso não tinha pecado, não tinha mágoa, não havia traição, não havia tristeza, nem decepção, nem medo, nem morte, nem desespero, nem despedida, nem dor, nem cansaço, apenas energia ilimitada, satisfação intelectual ilimitada, grandes poderes, grandes capacidades. Pois ali, querido, ali era um lugar não somente sob o poder protetor da bondade inabalável de um Deus Todo-Poderoso, mas onde o próprio Deus andava com o ser humano no início. Que lugar tremendo era este jardim. Nada se deteriorava, nada decaía, um lugar de beleza inexorável. Todavia, queridos amigos, foi este cenário tão belo, o cenário para o maior ato inimaginável possível de traição que um dia aconteceu na história da humanidade.